A mensagem está escrita no segundo livro de Samuel, no capítulo 9. Vamos estar lendo do versículo 3 ao versículo 8. Podemos ler a palavra em nome de Jesus? E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E Ziba disse ao rei: eis que está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse a Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para que tu tenhas olhado para um cão morto, tal como eu? Dê glórias a Deus pela mensagem, pela palavra, irmão. Para entendermos um pouco essa mensagem, é necessário a gente voltar um pouco na história. A Bíblia diz que o Senhor, Ele cria o homem. O Senhor coloca esse homem dentro do jardim para cuidar daquele jardim. Esse homem é Adão. E a história diz que todo dia, no virar da tarde, o Senhor descia para conversar com Adão. E aí eles batiam papo, vamos pensar com nossos pensamentos humanos. O Senhor perguntava a ele como tinha sido o dia dele, qual o nome que ele teria dado para algum animal, porque essa foi a função de Adão, colocar o nome em todas as criaturas que Deus tinha criado. O Senhor ele cria o homem para ter relacionamento, ele cria o homem para ter comunhão, ele cria o homem para ser seu amigo. Enquanto a serpente não apareceu, estava tudo bem. Essa amizade estava firme e forte. Só que a serpente apareceu, como todos nós sabemos e conhecemos a história. Ela induziu Eva comeu o fruto, Adão também, enfim, desobedeceu a ordem que Deus tinha dado. Porque Deus cria ele, tem comunhão com ele, tem amizade a ele, mas Deus quer obediência. Porque ele falou assim, de toda árvore desse jardim tu pode comer, não da árvore da vida, do conhecimento, do bem e do mal, porque no dia que você comer, tu morrerás. E assim foi. Adão desobedece. Com a desobediência, Adão quebra o vínculo de amizade, de comunhão, de relacionamento. E através dessa desobediência, a morte vem ao homem. O homem não vai viver mais eternamente, porque esse vínculo foi quebrado. E a Bíblia conta a história de Adão para cá. Vamos ser rápidos. Vamos começar por Moisés. A Bíblia diz que depois da morte de José, o faraó que tinha constituído José governador, o povo hebreu cresceu muito na terra do Egito. E o novo faraó
obedece e vai. E liberta o povo do Egito. E vai para o deserto, atravessa o Mar Vermelho, entra no deserto. E Deus, Ele guia aquele povo pelo deserto. Ele direciona aquele povo no deserto. Ele só não direciona, Ele é a direção daquele povo. Porque enquanto nós tivermos relacionamento com Deus, comunhão com Deus, obediência com Deus, nós vamos ter direção. Nós vamos estar sabendo para onde estamos indo. E a Bíblia diz que Deus direciona aquele povo até entrar na terra prometida, a terra de Canaã. E quando chega ali, depois de Moisés vem Josué, e depois de Josué vem os juízes. E a cada tempo em tempo Deus levanta um juiz para livrar Israel dos inimigos. Perceba que, mesmo o povo desobedecendo, mesmo o povo sendo murmurador, Deus sempre esteve com a mão sobre aquele povo. O irmão leu aqui, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Então não importa se você agora é obediente ou desobediente, a mão dele está sobre a sua vida. Não importa se você vai onde Ele manda ou se você não vai, a mão dele está sobre a sua vida. Por quê? Porque Ele dela pela sua palavra para fazer cumprir. E a Bíblia diz que Deus, Ele, da esterilidade de Ana, Deus gera Samuel. A Bíblia diz que quando o Senhor manda Samuel ir na casa de Jessé, ungir Davi rei, a primeira coisa que Samuel faz quando entra na casa de Jessé é olhar a aparência dos seus irmãos. Só que como o Senhor já tinha escolhido Davi, o Senhor chega para ele e fala: Samuel, para aí. Não é dessa forma. Eu não vejo como você vê. Você vê o que está externo, mas eu vejo o que está dentro. Então nenhum desses aí está preparado para ser rei. Nenhum desses aí eu escolhi, porque tem aparência de tal, mas não vai funcionar como tal. E muitas das vezes, irmão, nós erramos também dessa forma, como Samuel iria errar se o Senhor permitisse. A gente olha para o irmão, olha para a irmã, acha bonitinha, opa, é esse que vai dirigir o culto, é esse que vai dirigir a consagração, não é esse. Então a importância de fazermos as coisas direcionadas pelo Senhor vai ter resultado, senão não tem. E o povo escolhe Saul. Saul até começou bem, mas depois meteu os pés pelas mãos. Não ouvia mais a voz do Senhor, não tinha mais comunhão com o Senhor, não obedecia mais ao Senhor, fazia aquilo que ele queria. Será que tem gente assim no nosso meio, na igreja, do século XXI? Não tem. Não existe, só existe crente fiéis. Sim ou não? Não? Sim, irmão, tem crente fiel, sim. Só que Saul não era dessa forma. O poder subiu a cabeça dele e ele achou que era o cara. Fim da história. Saul, ele perde a presença de Deus, ele perde a arca da aliança que simbolizava a presença de Deus, e ele também perde a sua vida. Mas no decorrer dessa história, Saul gera Jonatas. Estou falando isso tudo aqui, irmão, porque a gente precisa entender, a gente precisa ter consciência, porque escolhemos servir ao Senhor, sim ou não? Escolhemos ter o Senhor como nosso Deus, sim ou não? Qual é esse propósito de ter o Senhor como Deus? Herdar a terra prometida, herdar o reino, sim ou não? E será que estamos trabalhando, fazendo da maneira correta
Porque se queremos herdar o reino, precisamos se comportar como tal. Não adianta querer fazer a nossa vontade, porque quando a gente faz a nossa vontade, a gente se enche de si mesmo, o Espírito Santo se afasta. Mas quanto mais eu me esvazio, quanto mais você se esvazia, mais você se enche de Deus. Mas quanto mais eu vou me esvaziar, quando eu tiver comunhão com Ele, quando eu tiver relacionamento com Ele, quando eu colocar Ele em primeiro lugar em tudo em minha vida. Porque Ele é meu Deus, eu sou um servo dele. Então Ele precisa ser a prioridade na minha vida. Porque se não for, tem algo errado. Ele é a prioridade na minha vida. Precisamos fazer a vontade dele. E a Bíblia diz que Saul era um filho chamado Jonas. E a Bíblia diz que na época que Samuel unge Davi rei, e Saul fica sabendo, há uma perseguição de Saul para matar Davi. Porque no pensamento de Saul, Davi queria tomar o seu trono. Só que o Senhor já tinha o rejeitado. Como líder do seu povo, o Senhor já tinha o rejeitado. Irmão, não existe coisa mais humilhante para um ser humano, para um líder, para um chefe de família, ouvir do Senhor que o Senhor rejeitou pela sua desobediência, pelo seu mau caráter, pela sua má conduta. Não existe coisa pior. E a história diz que o Senhor rejeitou Saul e escolheu Davi para liderar aquele povo. Quando Saul fica sabendo disso, começa a perseguir Davi para o matar. Só que em meio a esse tempo, o filho de Saul cria uma amizade com Davi. A Bíblia diz que a amizade deles é tão forte, tão sincera, tão verdadeira, que Jonatas esconde Davi para Saul, seu pai, não o matar. E muitas vezes Jonatas livrou Davi da morte. E aí eles fazem uma aliança, que mesmo depois de suas mortes, eles iam ser fiéis àquela aliança com a família. E essa história que a gente acabou de ler aqui, irmão, a história de Mefibosete, é um verdadeiro exemplo de alguém que é alcançado pela graça. É uma história que fala de amor, de compaixão, de lembrança. Porque esse menino aqui, a Bíblia diz que ele era filho de Jonas. E no dia que Saul e Jonas saem para a guerra, para guerrear, eles morrem. E esse menino fica em casa com a babá. Esse menino tinha idade de 5 anos. E a Bíblia diz que alguém chega até a casa e fala assim, ó, morreu Saul e morreu Jonas. A babá fica com medo, assustada, pega o menino no colo para fugir. Eu acho que a maioria aqui conhece essa história. E ela deixa o menino cair no seu colo, o menino quebra os 2 pés, fica aleijado. E a história diz que esse menino ele foi para uma cidade chamada Lodebar. Pensa numa cidade que ninguém queria morar. Pensa numa cidade que era esquecida pelas autoridades políticas. Pensa numa cidade que era a escolha da sociedade. Era Lodebar. Foi essa cidade que Mefibosete foi ser criado. E durante toda a sua infância, ele foi criado nessa cidade, escondido para não morrer. Porque a lei era, todas as pessoas que é inimigo do rei devem morrer. Todas as pessoas devem morrer. E na visão, no pensamento de Mefibosete, ele era o príncipe, porque ele era neto de Saul.
Então, na visão do pensamento dele, ele era perigo para Davi. Então ele foi se esconder em Lodebar, onde ninguém o procurou. Lodebar quer dizer terra de esquecimento, ou terra estéril. A Bíblia diz que Davi ele toma o trono. Davi vira rei. E a primeira coisa que Davi faz quando vira rei é reconquistar a arca da aliança, ou seja, a presença do Senhor. Porque na mentalidade de Davi, reinar um povo sem a presença não dá. Ser líder de um povo sem ter a presença de Deus não dá. E a arca da aliança era o objeto que representava a presença de Deus. Davi vai e reconquista a arca da aliança, traz para Jerusalém de novo, para o palácio. Ou seja, a presença do Senhor estava no meio do povo novamente. Irmão, eu ia nem citar essa questão da arca da aliança, mas o Espírito Santo está me funcionando, por quê? A Bíblia no livro de Êxodo vai falar que Deus chegou para Moisés e falou assim: ó, você vai com esse povo para a terra que eu prometi. Eu vou enviar um anjo para guiar você, mas eu não vou, porque esse povo é um povo obstinado, um povo desobediente. Então, se eu vou fulminar todos eles, eu vou matar todos eles. Nós estávamos falando isso lá na unidade de Jardim H. Se eu fosse Moisés, eu tinha catado na hora. Sim, Senhor. Sim. O Senhor está falando, eu vou obedecer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Só que Moisés, ele não faz isso. Moisés, ele chega para Deus, ele tenta Deus. Ele fala para Deus o seguinte: ó, esse povo é o teu povo. Quem escolheu esse povo foi o Senhor. Ou seja, ele estava falando: esse povo não é meu, é teu. Então, se o Senhor não for adiante de nós, não tire-nos daqui. Irmão, a Bíblia diz que Deus guiou aquele povo até ali. A presença de Deus no meio daquele povo trazia alimento, trazia água, trazia roupa, trazia calçado. Ou seja, Moisés sabia que a presença do Senhor no meio do povo era importante. Porque enquanto tivesse a presença, nada lhe faltaria. Só que o povo não pensava igual Moisés. O povo, na primeira prova, o povo queria voltar para o Egito, para a terra da escravidão. Mas Moisés sempre foi um líder sensato. Ele passou a amar aquele povo como Cristo hoje ama a igreja. E Moisés falou: se o Senhor não for, não tira a gente daqui não. O Senhor fala: então tá bom, então eu vou e vou te dar descanso. Porque muitas das vezes, irmão, não fazemos igual aquele povo hebreu. A gente não valoriza a presença do Senhor na nossa vida. A gente acha que está tudo bem, eu tenho um emprego bom, um bom salário, minha família está tudo bem, não tem ninguém enfermo, então eu não preciso da presença. Eu não oro mais, eu não leio Bíblia mais, eu não vou mais à consagração, eu não subo mais um monte, eu não busco mais, porque está tudo bem. É assim ou não é? Não deixamos para procurar o Senhor só na hora da angústia, na hora que a prova bate na nossa porta. Aí a gente lembra do Senhor. O Senhor é tão amoroso, tão misericordioso para conosco, que Ele nos atende. Mas Moisés, ele reconhece que sem a presença do Senhor, ele não chegaria a lugar nenhum. Então pega isso para a sua vida. Você chegará aonde Deus quer que você chegue, mas com a presença dEle. Sem a presença, a gente só bota os pés pelas mãos. A gente se atrapalha. E
geramos consequências terríveis para a nossa vida. E a Bíblia diz que esse menino ele foi criado na terra de Lodebar, a terra do esquecimento. E Davi ele toma posse do trono. Davi ele toma posse do trono. Ele traz a aliança, a presença do Senhor de volta. E a primeira coisa que Davi lembra é da aliança que ele tinha feito com seu amigo Jonathan. E ele fala: tem alguém da casa de Jonatas para que me possa usar de beneficência, de bondade, de compaixão para com ele? Aí um servo da casa de Saul levanta e fala: tem sim. Tem um filho de Jonatas, aleijado, que mora na terra de Lodebar. Perceba que o servo ele não fala nem o nome de Mefibosete. Ele só fala as características. Ou seja, era só característica negativa. Era aleijado e morava numa terra de ninguém. Pensando ele que o rei ia deixar quieto. Só que não. Aliança é aliança. Promessa é promessa. Então, a Bíblia diz o quê? Que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele promete, ele vai cumprir. E Davi era segundo o coração de Deus. E Davi ia cumprir a promessa que tinha feito para Jonatas. E Davi manda buscar Mefibosete. Mefibosete chega no palácio com medo, pensando que ia morrer por ser neto de Saul. Percebe, irmão, que de príncipe Mefibosete virou um esquecido, virou um ninguém, virou um nada. Era príncipe, era herdeiro do trono, mas de herdeiro Mefibosete virou um nada. Não pelas suas próprias vontades, mas pelas escolhas erradas do seu avô e, consequentemente, do seu pai, que obedecia ao pai dele. Então, presta bem atenção nas escolhas que você faz, porque essa escolha pode gerar consequência não só para você, mas para a sua família também. Porque aquele menino não tinha culpa de nada, mas pagou por uma coisa que ele não tinha feito. Era príncipe, mas foi criado na terra do esquecimento. Era herdeiro, mas foi criado numa terra onde ninguém sabia que ele existia. E Davi chega para ele e fala: Mefibosete, ele fala: eis-me aqui. Davi fala que vai restituir tudo. A princípio ele não acredita, irmão. Por que ele não acredita? Porque ele entra ali como Zé Ninguém. Ele entra ali como um esquecido. Ele não entra ali como um herdeiro, como um príncipe. Voltamos lá atrás. Deus não vê como vê o homem. Deus não vê como eu e você vemos. Mefibosete achou que ia ser castigado, que ia ser morto. A Bíblia mesmo relata no versículo 10, ele falando assim, versículo 9. Então se inclinou e falou assim, quem é teu servo, para que tenhas olhado para mim como um cão morto, como eu. Então, na visão e no pensamento de Mefibosete, ele era como um cão morto, coisa que não tinha valor, coisa desprezível. Mas enquanto Mefibosete olhava para ele como um cão morto, Davi via ele como um príncipe. Enquanto ele olhava para ele como uma pessoa desprezível, Davi via ele como um herdeiro. Enquanto você acha que é uma causa perdida,
Jesus te vê como um príncipe, porque Ele não vê como eu e você vemos. A Bíblia diz que Davi restituiu tudo que aquele moço tinha direito. Hoje é noite de restituição nessa casa. Eu não sei quem precisa de restituição nessa casa, mas o Espírito Santo está falando: eu vou restituir tudo que você perdeu. Basta você acreditar na minha voz. Davi restituiu tudo. E não só restituiu tudo, mas como deu-lhe a honra que era de direito, e deu a honra de príncipe, e deu o direito de sentar à mesa. Hoje Jesus te chama para sentar à mesa comigo. Fique de pé em nome de Jesus. Ele vai restituir toda a esperança na sua vida. Ele vai restituir tudo o que você achou que tinha perdido. Então agora já é avançada, pessoal, os irmãos vão ser apresentados aqui, então já vamos fazer o apelo. Você que entrou por essas portas, que se acha esquecido por todos, que se acha que não tem valor, que acha que não é ninguém, que acha um miserável. A Bíblia diz que Jesus, Ele te ama, e para Ele você tem um valor imensurável. Então, na noite desse dia, Ele te chama para restituir tudo o que você acha que perdeu. Então, se você está em nosso meio, venha até aqui e receber esse Deus que te ama, esse Deus que te dá valor, esse Deus de restituição. Vem, irmão, vem. Ele te ama, e através desse amor Ele vai fazer coisas que você nem imagina. Ele vai te levar para lugares que você nem imagina. Mas você precisa reconhecê-lo como tal. Como dizemos, falamos no início, você precisa reconhecer Ele como teu Deus. O Deus que pode fazer na sua vida aquilo que você não pode. Então venha receber esse Cristo, esse amigo